Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos refinamento formal, que é dentro da exaustivologia. É o ato ou efeito de aperfeiçoar, aprimorar, apurar, clarificar, esmerar, lapidar ou melhorar a obra de comunicação, até o extremo útil do emprego da técnica da exaustividade, aplicando ao mesmo tempo, ao máximo, a técnica do detalhismo, a fim de fixar melhor as ideias. Refinamento formal. Olhem bem o que quer dizer isso. Vocês sabem o que é refinamento? E o problema aqui de forma, quer dizer, a forma que é o contrário do conteúdo, na questão da comunicação. Agora, o refinamento comunicativo, o detalhe destacado, a nuance formal, as facetas múltiplas das formas e dos conteúdos, o emprego didático das palavras em itálico, os nacos dos saberes sutis, as lambujas pedagógicas, os bônus didáticos, o detalhe quase imperceptível, o apuro ideativo, o esmero mental somático, o refinamento ideativo sem requinte emocional, a boa forma mental somática, o desembaraço intelectual, a pulverização didática dos neoconceitos, a exaustividade da síntese como consequência natural do detalhismo analítico, a exclusão dos parasitas de linguagem, que é uma das técnicas que eu uso na enciclopédia. Eu corto 29 parasitas de linguagem, como eu chamo, né? Muita gente não admite isso e muita gente também não aceita que sejam parasitas de linguagem. Agora, aqui tem uma série de logias e na exaustivologia nós falamos de 20 detalhes formais empregados na redação dos verbetes da enciclopédia. São 20 detalhes que a gente está chamando a atenção para o povo ver o que é que se passa aqui. É mais um que eu estou dando dentro do processo aí da filologia, da gramaticologia, da linguagem, da linguística, para a turma que está fazendo o livro. Vocês têm que lembrar que uma das coisas que mais fazem a nossa afinidade aqui na CCCI é a escrita, né? É a fala e a escrita. Mas a escrita é que permanece. Então, sempre que a gente falar nisso, é muito importante a gente estudar. Agora, a frase enfática. O refinamento formal não é mero artifício literário, leviano, mas ferramenta pesquisística, criteriosa e útil no universo da comunicação, além das filosofias e dos cientificismos. Os cientificismos. Como interpreta você o refinamento formal? Tal recurso pode, de fato, ser considerado pró-pesquisas avançadas das consciências na abertura da comunicação escrita? A abertura da comunicação, quer dizer, o abertismo consciencial na comunicação. Agora, eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 4 páginas, 46 logias e tem só 5 máximos. Agora, aí, você de estudar, se vai fazer alguma coisa. A interação, por exemplo, pode ser aumentada porque só tem 3. Isso a gente pode falar aí para a nossa amiga Rosa. Ela não está aí? Ela está almoçando, então ela sabe. Então, interaciologia. Agora, o mais é um caso de estudar. O que está mais próximo aí de aumentar, de expandir, é essa área. Agora, vocês estão vendo, então, esse processo da forma e o que nós estamos apresentando aqui. Agora, observa bem as técnicas que nós estamos usando nos verbetes. Algumas coisas que a gente tem falado aqui, que nós estamos trazendo aqui com calma, para a pessoa ver. A acentuação, as aliterações, os conceitos acronêmicos, as enumerações, os espaçamentos, e por aí vai. Além de uma série aqui das sessões que eu também estou tocando no assunto. Agora, nós estamos levando esses processos para um nível mais avançado,
Mas a intenção nossa é boa, é de ampliar os conceitos para a coisa caminhar. Passa lá para ele Então você, por favor. Professor, na fatologia, segundo a linha de baixo para cima, o desembaraço intelectual, você poderia ampliar melhor isso daí? O desembaraço intelectual é a pessoa, por exemplo, que é capaz de formular um pensamento, seja falado ou escrito, instantâneo, sem dificuldade, sem tropeço, e outra coisa, sem gaguez. Que é uma das coisas mais sérias que tem a gaguez. A gaguez que eu estou falando aqui é a gagueira intelectual, que é a pessoa que para, ela toma fôlego, ela raciocina mais devagar perante aquilo, ela não tem uma desenvoltura de deslizar o pensamento, como se o pensamento tivesse patim para atingir a cabeça da pessoa. Entende? Esse é desembaraço intelectual dos mais sérios, práticos, mas tem outros. Agora, por exemplo, esse aí o da fala é o mais óbvio. O segundo é o da escrita. Então a pessoa senta e redige uma coisa sem muita rasura. Ela não precisa fazer muita alteração. Ela tem um estilo próprio. Agora, por exemplo, quando ela começa já a mexer naquilo, ela vai depurar o estilo ou fazer um estilo de acordo com aquilo que está sendo encomendado ou de acordo com o objetivo. O que a pessoa pode estar fazendo para chegar nesse nível aí? Que escrever. Mas depois de ler. E depois, a coisa mais séria, a primeira é refletir. Então, reflita, leia, registre e escreva por sua conta. Então, por exemplo, você pensou, você leu, você escreveu o registro. Aí você faz a quarta condição, a sua escrita pessoal, além do registro. Então você vai juntar o que você pensou, o que você leu, o que você registrou. E fazer, no registro, é muito importante, a interação das suas anotações, dos seus apontamentos. Então aí entra a quarta, é você. E eu faço isso e talvez eu faça 10. Que eu ponho tudo que eu tenho, eu ponho os cachorros na rua, toda hora. Agora veja, se eu deixar, eu vou fazendo. Daqui a pouco eu vira um livro. Então eu não posso fazer. Eu tenho que estabelecer um tanto. Porque tudo eu sou capaz de ampliar. Hoje, por causa da minha idade. Está entendendo? Essa noite, por exemplo, eu comecei a fazer um verbete que eu queria juntar só 3 páginas. Não deu. Eu tive que fazer 4 para eu ficar mais ou menos sossegado. Agora, fui contar depois, já tinha 12 máximos. Agora, tudo meu, se eu for começar a mexer, eu fico assim. Por isso que é que eu dou para vocês examinar, peço para, entende? Para a turma aí ampliar, para ver o que é que está mais, vamos dizer, na necessidade geral, na galera. Entendeu como é que é? Porque se deixar para minha conta, eu vou aprofundando, não tem jeito. Agora, por exemplo, eu não vejo o tempo passar. E outra coisa, eu fico a 1000. E tem energia a dar com pau, tudo quanto é lado. Você está entendendo? É sempre assim. Agora veja, são muitos anos trabalhando com isso. Eu criei um modo de comunicar meu estilo. Você está entendendo? A coisa mais séria não é ter o estilo. Estilo, cedo ou tarde, a pessoa chega lá. Mesmo que seja tati-bitati, seja que seja todo truncado, a pessoa chega na estilística dela. Agora, o problema todo é a comunicação desse estilo. Comunicação. A comunicação do estilo, quer dizer, você comunicar a sua autopensenização com eficácia e a jato. Isso é que é a coisa séria. E outra coisa, esse seu estilo, não adianta você fugir para simplificar qualquer coisa, porque senão você vai pecar no estilo, todo mundo vai ver. Se eu escrever uma coisa aqui mais suave, o povo fala, não, você está cansado. Você está entendendo? Vão me cuspir na cara, na hora. É inevitável. Então, veja, você tem que manter o nível. É dali para cima, e não dali para baixo. Tem lógica isso que estou falando? Você entendeu bem? Agora, o desembaraço intelectual, antigamente, ele aparecia mais na questão da eloquência, da retórica e da oratória. O estudo caiu de moda.
Hoje o processo é de dialética, ou seja, de diálogo, de refutação. Então é o coloquialismo, é aquilo que você conversa, a conversação. Entende? O mais, tudo hoje é besteira, é uma bobajada, o problema de você mexer com o processo artístico. Então, falar numa linguagem romântica, numa linguagem parnasiana, você está entendendo? Isso tudo é bobagem. Agora, por exemplo, eu com o tempo estudei todas essas coisas e as escolas todas. Tem aí umas 30 escolas que você pode ver em matéria de comunicação, do ponto de vista de linguagem, linguística e filologia, ou gramaticologia, mas tudo é secundário. Entendeu? Agora, eu estudei por causa do processo depois da psicografia. Que você se lembrar o seguinte, eu era menino com 13 anos quando tive a minha primeira recepção psicográfica. Agora, meus amigos, com o passar do tempo, todos tinham já cabelo branco. Então eu vivia sob um escrutínio de heterocrítica violento sobre todos os aspectos do espiritismo. Isso me ajudou demais. Começava pelo processo extrafísico, que esses caras são mais velhos ainda, que eu falava, não, aparador sempre é o Matusalém, ele tem 1000 anos, então o problema, por causa que ele se manifesta diretamente pelo psicossoma, então ele é matusalênico. Matusalênico, você está entendendo? Então ele ganha da gente. Por quê? Ele tem uma parapsicoteca à mão, eu não tenho. Ele tem as centrais extrafísicas funcionantes, às vezes ele está até trabalhando lá dentro. Você está entendendo a diferença disso? Então, desembaraço intelectual. Todo mundo aqui tem que começar a ter isso. É o que nós fazemos. A pessoa, por exemplo, é um pouco inibida. O laringo chakra dela está enferrujado. A gente põe para falar, faz isso, vamos mexer, tem que ir. Ferrando o boi e ferrando a vaca. É aquele negócio, entra amarela, vamos em frente. Mas fala. Esse refinamento formal lembra aquela ideia das vamines que o senhor comentou no começo, das variáveis, mini variáveis, indicadores. Então, os indicadores são das 4 coisas. Então, os indicadores estão aqui representados por esses refinamentos? Alguma coisa, já é para começar. O senhor falou que tinha muita coisa. Eu não fiz isso aqui muito grande, não, são só 4 páginas, né, ou 3 páginas e meia. Mas é de propósito, para não assustar o passarinho. Se eu for entrar nisso, agora, olha, por quê? Eu tenho as minhas razões práticas. Eu publiquei o manual de redação, isso foi um custo. O povo não dá, eles não vêem o alcance. Outros têm até dificuldade de mexer com o manual de redação. Veja bem, um troço. Como é que é possível? Eu lembro que o senhor, quando a gente começou a discutir essa questão das vamines, os indicadores ficou alguma coisa assim que ninguém sabia exatamente o que era. Não. E porque tem desde essas questões formais. Por que é que o povo chamou indicadores? Porque está na moda. Qualquer coisa que você vê dentro da ciência e dentro da universidade fala em indicadores. Mas outra coisa, palavra-chave. Eu vou te dizer, uma frescurite danada que tem certas palavras. Né? Mas afinal, o que é isso? Agora, eu coloquei os indicadores por causa disso. Mas no caso, vai desde essas questões formais até o entrelinhamento, que é uma coisa mais avançada, é isso? Isso. O caminho é esse. Você está no caminho, é direitinho isso aí. Agora, observa bem esses que eu coloquei aqui. Mas, por exemplo, se você pegar a Rosa, se pegar a Adriana, se pegar a Kátia, elas vão ver que essa relação de 20 é muito pequena. Vocês têm muito mais ideia do processo da enciclopédia do que está aqui. Entendeu? Mas agora, eu preciso colocar apenas uma dose inicial. Depois, mais tarde, eu posso aumentar. Afinal de contas, a enciclopédia está em andamento. Mas o que você quer falar? Eu queria pegar uma carona da pergunta queria um exemplo de indicadores, porque das vamines, o indicador é que eu nunca entendi. O indicador é o que está falando, ele indica alguma coisa, ele aponta, ele é uma seta. Um exemplo, assim. Ele é uma seta. O entalhe, por exemplo, é um indicador. Indica o quê? Outra coisa, não falei nada, mas está escrito. Eu não disse, agora o indicador, não. Mas, por exemplo, tem certas coisas que às vezes eu ponho. A literação, às vezes eu ponho entre parênteses, porque ninguém vai entender ainda de cara.
Agora, indicador, não. Agora, ó, o que tem de indicador não está no gibi. Você quer só que eu te fale aqui alguns? Quero. Você já notou, por exemplo, o alinhamento que eu uso? Tem gente que não escreve assim. Tem gente que começa a linha logo aqui no início. Eu não. Olha quanto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º espaço é que eu tenho o alinhamento. Isso é um indicador. Entende? Uma outra coisa. O processo, por exemplo, de eu colocar entre parênteses em itálico a especialidade do verbete. Olha o indicador. Colocar o... Com o passar do tempo, se o povo entender o que eu estou falando, eles vão ler muito acima do que está escrito e entender muito mais rápido tudo que eu escrevo. Aquelas italicizações que o senhor coloca, tudo é... Tudo é. Mas aqui tem uma porção. Por exemplo, indicador. Essa implicância que algumas pessoas têm, porque eles não veem lógica, de eu colocar aqui, ó, sinonimologia e sinonimologia, eu ponho 1. Até chegar aí tem um espaço. Mas depois do número tem 2. Por quê? Que eu cheguei à conclusão que você separando o início da ideia é melhor do que o número. O número está apenas, vamos dizer, pontificando uma condição. Agora, a ideia é importante. Eu dando 2 espaços, eu estou separando as ideias. Essa, minha filha, não tem ninguém que usou até agora que eu sabia. Precisava de ver na internet. Mas essa aí nunca, esse estilo é meu, de outras vidas. Um dia, se vocês verem uns livros muito antigos, falando de processo parapsíquico, se vocês verem alguém que deu 2 espaços depois, vocês vão achar meus livros. Isso, procura por aí. Você já viu alguém que faz isso? Agora veja, um número antes, um espaço antes do número e 2 espaços depois. Pois é, porque onde é que você já viu isso? Eu nunca vi, mas assim, ó, na minha lógica, que é o contrário. Lá, vem a lógica matemática dela. Igual ela, todo mundo, ninguém entende. Eu teria colocado 2 espaços antes do número. Mas então, já é uma bobagem total. É isso é o óbvio, é a meninada, o curso primário, pensa assim. Diferente, é isso. Outra coisa, é o erro lógico, você não está sabendo. É o erro lógico. Não, só queria entender por quê. Agora, então, vamos entender. Observa aí. Olha só, olha lá. Sinonimologia. Olha o refinamento formal. O que acontece? Ele está destacado. Porque o início da palavra, da expressão... Está destacado. Entendi. É o erro lógico. Então, sempre é o início da expressão. Presta atenção. Olha lá. Olha embaixo. Antonimologia. Obviedade formal. Olha lá. Você vê logo. Olha lá. Refinamento formal. Refinação formal. Olha lá. Ele fica mais destacado. Você entendeu aí? Olha o indicador. Agora, o que é indicador? O indicador é uma seta, mas a seta não acompanha a pessoa, ela é parada. Ela não vai com a pessoa. Olha, você vai aqui, ó, que na Rua do Comércio tem a farmácia Dona Olinda, mas está lá escrito. Mas ela não foi com você, ela não foi até a farmácia. Entendeu? Agora, ó, tem mais coisa. Por exemplo, o problema de fazer o texto compactado. Ele não tem muito espaço entre as palavras, é sempre o mesmo ritmo e o mesmo lado. Naquele que ele vai até o fim. Por exemplo, na remissiologia, tudo tem 2 espaços. É um indicador que eu não falei nada com ninguém. Agora, onde é que tem a explicação desses indicadores? Uma boa parte deles tem no verbete, que é a hora que a gente fala nas sessões, etc. Lá está explicando. Tem algumas coisas. Pega o verbete, que você vai ver alguma coisa nesse sentido. Agora, ó, tem mais um monte, tá? Por exemplo, o problema aqui, detalhismo. Por que é que eu ponho a partícula no normal e coloco as expressões compostas no detalhismo, a maioria delas, em itálico? Agora, isso dá um trabalho danado, mas veja, você coloca a coisa séria. É um detalhismo que especifica, entendeu? Mexe todo jeito com a pessoa. O hífen com aquele traço mais comprido também, né? Também. Aquele é outro indicador. Você começou a entender agora, né? O nível. Agora, veja, eu não sei quantos indicadores eu uso. São dezenas. Para ver, a gente teria que ver aí pelo menos uns 500 verbetes, por causa da variação. Valdo. Em 500 daria para aparecer. Aqui na interdisciplinologia não está em itálico. Aonde está? É no detalhismo, né, na página 54.
Detalhismo, o quê? Interdisciplinologia, o último Não, isso aqui não tem itálico. Por quê? Não tem itálico porque você está falando só de processo de ciência. Isso a gente já explica tudo lá no verbete. Agora, aqui em cima é diferente. Um trinômio é muito mais sério no texto do que você falar numa ciência. Indicou a ciência, é bobagem. Agora, o trinômio, não. O polinômio, então, é um troço muito mais sério, que é o pensamento que está sendo articulado ali. Agora, a ciência não, é o universo, é muita coisa. É uma especialidade. E normalmente entendeu? a politicologia você também não põe em itálico, né? Não, a política eu ponho no Cracia, quando tem muitos. No Cracia. Se tem 7, eu ponho. Ó, é outra indicação. Está lá. Está tudo sendo falado lá no verbete. Olha, verbete, está aqui, ó. Se quiser só tirar aqui, está aqui comigo. Então, o democracia aqui não tem necessidade de botar o Cracia. Não, se tiver 7, só tem que ter. 7. Quantos tem? Tem só um. Tem só um. Agora, por exemplo, por isso que pode aumentar. Nessa questão aqui, por exemplo, a comunicocracia poderia ser acrescentado aí, porque isso é de comunicação. Você entendeu? Professor, Sim. ainda nessa questão da sutileza, esses exemplos que o senhor está dando. Isso é para aumentar o detalhismo, fazer um holopensene, para chamar atenção. Não, existe uma outra lição horrível. Inside this problem. Quer dizer, na estrutura dele, tem um negócio terrível. É impor à pessoa a condição evolutiva dela ter paciência com as coisas. Essa é a última que a gente fala, porque senão é muito chato. Você está puxando a orelha de todo mundo. Porque botar... Até hoje, eu nunca vi uma pessoa que topasse o meu estilo e fizesse de cara corretamente. De cara, mas a gente aprende, né? Depois de um mês, a pessoa entra até uma porção. O Tony pegou isso mais rápido, o Iria pegou, o Júlio. Mas o Júlio trabalhou comigo. Pois e os reciclantes também? Há possibilidade? O senhor falou inversores. Esse eu puxo as duas orelhas. Se ele é inversor, é só uma orelha. Se é reciclante, eu puxo as duas. Não seria o contrário, professor? Não. Para se defendendo. Não é defesa. Escuta, quem é que merece perdão antecipado pelo atenuante da inexperiência? É o jovem. Agora, uma pessoa de idade, não tem tanto, ela tem mais agravante agora, ela tem menos atenuante. Vamos ver uma pessoa que não gosta de pôr a mão na cumbuca. Ami, o que você acha? Ami? Não tem mais tempo para perder, então tem que puxar logo. Tá danado, não tá? Mas tem lógica, não tem? Agora, ela não, é a defensora dos pobres e oprimidos, ou seja, dos frascos e comprimidos. Professor, eu sou farmacêutica, né? Pois frascos e oprimidos. Frascos e comprimidos. Frascos e comprimidos. Pois é. Entende? Os frascos e oprimidos. Professor, na fatologia, na quarta linha, de cima para baixo, ou de baixo para cima, que dá no mesmo, os bônus didáticos. Só poderia falar um pouco mais? Os bônus didáticos? Sim. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui hoje é um bônus didático. Eu estou dando algo mais, explicitando determinados detalhes que eu não tenho nenhuma, vamos dizer, imposição para fazer. Eu tenho que escrever e deixo para lá, deixa a coisa pegar fogo. Não tem nada a ver com isso. Então, o bônus é aquele algo mais, o over, ou plus, que você dá, para caminhar para o the best. Você está entendendo? É o que a gente está tentando fazer aqui. Agora, eu procuro dar o bônus didático, mesmo quando eu não sou muito bem interpretado. Entendeu? Porque eu estou bem com a minha consciência. Uma outra coisa, eu sou uma pessoa que aceito o retorno. Eu não mando só daqui para lá. Eu não sou só emissor. Eu sou receptor.
O que eu gosto mais de ser receptor é de amparador, mas eu também tenho amparadores intrafísicos, que são vocês. Olha o Jaime. O Jaime é um emissor para mim. Eu sou um receptor perante ele. A Mabel, a Dulce, a Kátia, aqui é um monte de gente, a Laura, a Rosa. Então, isso aí me coloca com equilíbrio perante minha consciência. Eu estou bem. Eu posso exigir um pouco de vocês, mas vocês também podem exigir muito de mim. E eu admito. Eu aceito. De bom grado. Entende? Então, isso aí pega na balança. É muito importante o jogo da reciprocidade. Devido ao processo de bater lá e voltar. É o ricochete. Essa palavra ricochete, eu já usei ela aqui esse ano umas 8 vezes. É muito sério isso aí. E a vida toda é um ricochetear incessante. Pode fazer um poema que vai dar certo. Professor, aqui na exaustivologia, sim. No caso, os signos de interrogação e de admiração estão inclusos na pontuação? Estão, mas agora eu explico isso lá também no verbete. Não é necessário incluir aqui, não? Não, pelo seguinte, a gente em ciência, você raramente usa exclamação. E outra coisa, toda vez em ciência que você usa interrogação, é porque você está mostrando que você não pesquisou. Está faltando pesquisa. Então, a gente usa, mas é o mínimo possível. Entende? Isso é processo de ciência. Você não vai ver, se um cara está escrevendo algum problema científico e ele coloca interrogação tudo quanto é jeito, isso é literatura, isso não é interrogação. Ele está dando uma ênfase enorme. Por isso, essa linguagem, por exemplo, de computador, que afirma, coloca 3, 10 pontuações, tudo iguais, isso é coisa de criança, né? Isso não tem maturidade nenhuma. Então, a linguagem de computador é a linguagem de bicho. Por exemplo, eu acho que os bichos, a hora que começar, por exemplo, o macaco, a hora que começar a falar, ele deve estudar a linguagem de computador, porque é bem a cara dele. Processo de macaco. Entendeu? Professor Valdo. Sim. Aqui, ó. Aqui. Esse verbete ele fala de uma questão mais de refinamento, vamos dizer assim, é um processo mais refinado, já onde entra até a questão dos verbetes atualmente. A gente vê, por exemplo, que hoje na comunidade conscienciológica existe uma heterogeneidade de pessoas, umas com mais dificuldades, outras com mais facilidade para escrever. A gente poderia dizer que existe até uma grafofobia, um medo de escrever. Existe. E a minha pergunta é como, vamos dizer assim... Nós temos mais de 500 pessoas aqui. Como? Nós temos mais de 500 pessoas na CCCCI. Então, isso... Com 100 pessoas, você já vai ver isso tudo que você está falando aí. Agora que tem mais de 500, só aqui em Foz. Então, isso é normal. Agora... São pessoas que, às vezes, no último milênio, não escreveram nada. E ela teve o curso intermissivo. Chegou aqui e viu, não, escrever vai ser importante por causa da minha próxima vida. Então ela tem que recapturar. Entendeu? Ou recapitular, não é? Recapturar tudo que tem do passado dela, em matéria de intelectualidade, de comunicativo. Às vezes, são pessoas muito intelectuais, mas lembre-se, o Sócrates não escreveu nada. Esse aqui é mais intelectual, porque ele é considerado, para alguns, como sendo o primeiro intelectual que existiu na história humana. Mas é intelectual ágrafo. Ele não escreveu nada. Então, você está entendendo? Então, aqui tem muitos socráticos. Então, veja, dentro disso, assim, eu me coloco nessa condição, assim, por exemplo, agora que eu acho que eu estou começando, eu estou valorizando essa questão toda que está falando faz quanto tempo, né? Vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, eu vejo assim, um gap que existe entre aquilo que a informação que você tem, e você realmente ir lá e se colocar na escrita. Ainda mais quando você coloca em termos de refinamento, ou seja, já vai entrar no detalhismo, mas aí eu fico pensando, e o básico, né? A superação desse básico, né? Aí seria isso que você colocou aqui, né?
reflita, leia, registre, escreva. A coisa mais séria é o manual de redação. Manual de redação. Para essa turma toda. Por isso que eu escrevi o manual de redação há muito tempo, mas ninguém viu. Demorou anos para ser feita uma nova edição, porque não interessava a ninguém. Isso foi a maior prova que eu tive, que eu estou trabalhando com um monte de gente ágrafo. Escuta, nesses 6 anos, talvez a coisa que eu falei mais aqui é para o povo escrever e ler, não foi? 6 anos de tertúlia. Agora, no centro da consciência contínua era a mesma coisa. Agora... Tanto que quando apareceu o Cláudio Paredes, que começou a redigir tudo e anotar tudo comigo, eu falei assim, você que eu estou precisando. Porque a maioria absoluta. E lá é o seguinte, eu atendia no sábado até 65 pessoas. Igual aqui, igual a tertúlia. Então, vamos dizer assim, na prática, a gente pode dizer que, por exemplo, dessas pessoas que falou, muitos de nós, que fomos muito teóricos, não escrevemos nada, vamos dizer assim, agora o objetivo é você resgatar tudo isso e aproveitar esse momento... Você falou uma palavra aí que não está bem colocada, não. Não? Você falou que nós somos muito teóricos, não é não? Não. Às vezes vocês eram muito práticos. É gente do artesanato. Tá certo. Vamos devagar com esse negócio de teoria. Tá certo. Pragmatismo exagerado também é... A teoria pode ser sobre a teoria, ou a teoria pode ser sobre a prática. Perfeito. Qual é a sua teoria? Você já estudou a teoria teórica ou a teoria prática? Vocês estão entendendo? Isso é filosofia, né? Se ficar só na prática, também está errado, né? Só a prática. Tem que ser as duas coisas. E o caminho, então, vamos dizer assim, é a gente levar jeito, vamos dizer assim, você aprendendo as técnicas mais sofisticadas e fazendo um resgate da sua realidade, vamos dizer assim, né? Porque à medida que você vai incorporando novas técnicas, você vai sofisticando. Né, Agora, o problema é escrever tudo para arranjar crítica para aquilo e enriquecer a pessoa. Esse é um caminho. E não demorar com isso. Agora, as pessoas demoram devido ao agrafismo. Sim. Professor, como ela é a técnica da sutileza comunicativa? A sutileza é isso que eu estou mostrando. É tudo isso? Não, é tudo isso e mais alguma coisa. Eu ainda não escrevi tudo como é que tem no verbete. Tem muita sutileza. O processo todo é ver como é que é. Utiliza. Agora, veja, eu não exijo que o povo faça tudo como eu estou fazendo, não é isso. Agora, eu só peço uma coisa, que todo mundo seja racional, que seja lógico, que pondere a partir dos fatos, e que deixe os fatos orientando aquilo que a pessoa escreva. Contra fato, nós não vamos brigar. Nem eu não vou brigar por causa de fato. Não sou bobo. Num nível desse, né? É você? Valdo, na exaustivologia, eu queria que você analisasse, aqui tem vários itens que tem uma palavra, tá? Por exemplo, 2, uma itálica, outra não. Aonde que está? A número 2, por exemplo, depois tem 9. O que é isso? Exaustivologia na página 55. O item 2, número 2. O item 2, aliterações? 02? Você tem, por exemplo, a falha, que você põe em itálico uma... Eu queria que você analisasse... Não, eu aí estou falando uma aliteração, ó. Fal. Não, calma. É indicador. Eu queria que você analisasse, em geral, se existe uma regra para você me dizer essa separação. A regra chama-se lógica. Critério lógico. Tudo meu tem um critério lógico. Então vamos... Qualquer coisa que me perguntar, eu tenho a razão. Vamos em parte. Eu não uso à toa. Vamos dizer assim, gratuitamente. Eu não faço nada gratuito. Vamos em parte. Falta, falha e falência. Se você separou, fal. Fal. Isso é aliteração. Eu sei. Então acabou. O que você quer saber mais? Quero saber... Ele sabe. Ele perguntou. Eu não sei, não. Agora, o que mais? Qual é a próxima? Eu sei, separou. Mas agora aqui depois... Essa regra filia, aqui separou filia. Agora, por exemplo, trafor e trafar, por que tem o O e o A só? Isso é para chamar a atenção, porque é uma coisa que, se você deixar, o povo escreve tudo errado. Os O e As da pessoa aparecem demais por aí afora.
Então a gente coloca assim, porque assim não tem dúvida. A pessoa nunca vai esquecer. Dá um trabalho danado, mas você quer mais indicador do que esse? Iguais a esse tem vários. Agora... Você já viu a pessoa quando escreve? O O e o A não parece tudo? Tudo de qualquer maneira? O problema, Waldo, é que quando eu for escrever... Calma. Eu vou separar essas... Tudo isso. Tem um monte de detalhe para eu separar a palavra. Eu não exijo, nem peço a ninguém para seguir o detalhe do meu. Agora, o que eu quero, o que eu sempre exijo, o que eu peço, é o seguinte: lógica. Vamos ter lógica. Se eu quiser seguir o teu... E outra coisa, se tiver um critério que tenha mais racionalidade, é o melhor que tem. Quanto mais racional, melhor para nós todos. Se eu quiser seguir esse critério, depois tem o 18, se tem o meta, 18. o metálico e o mega, sei lá. Aí separou... Meta-análise e mega-análise. Eu estou pondo que meta e mega são muito parecidos. É para mostrar os dois prefixos da mesma linha. E no caso, por exemplo, do 20, só tem o I aí. Então... Aonde que está? Número 20. Número 20, italicizações. A alegria tem o IA. O IA é o problema do sufixo. Mas estou dizendo, sempre que vai ter meta e mega, por exemplo, você vai pôr em itálico, sempre. Não, eu estou mostrando aí. Explica para ele, pega aí um detalhe, olha a sua opinião. É por isso que eu estou Arlindo, olha só, no item 20, por exemplo, por que o IA e o... Porque antes ele colocou assim, italicização rimário. Ele quer mostrar um pouco da rima também aí. Então ele está ressaltando o ia. Da rima. Naquele da literação no 2, por que o fal tá? Porque ele quer ressaltar a aliteração, chamar a atenção da repetição. Agora, estuda a exaustivologia. Na 19, tem ismo, quando... Isso, por quê? Porque ele está pegando... ele teve uma tertúlia que o professor Waldo deu vários itens, várias dicas de como faz a enumeração. Uma delas é essa, é quando você faz 7 itens, todos terminados com ismo. Então, ele está chamando a atenção do ismo. Quando tem o ismo, agora, quando ele quer chamar a atenção, não é sempre que bota o ismo. Não, só quando ele... É intencional. Aquela pergunta da politicologia. Eu entendi, mas é a intenção da pessoa. A pergunta da politicologia está aqui, Politicologia, sílaba, italização, quando composto de 7 termos. Exemplo, vulgocracia e asnocracia. É aquilo que eu falei antes. Está aqui, Está começando a ficar mais claro, né? Então, primeira coisa, vocês nunca vão encontrar nada meu escrito que não foi feito com algum critério. Tudo tem algum critério. Lembre-se, eu sou javalino. E eu tenho que mostrar mais que eu sou javalino naquilo que eu comunico. Se a minha comunicação ela estiver pecando demais, é porque eu estou gagá. Agora, pergunta. Quando um tenepsista alcança o FIEX, ele não mais se disponibiliza 50 minutos por dia para os amparadores, fazendo as esterilizações energéticas durante o dia todo? Olha, na UFIEX tudo muda, mas você não deve preocupar com isso, não. Vê se você trabalha firme durante 2 décadas, que o FIEX vem naturalmente, e aí você vai ser veterano, você pode dar aula sobre o assunto. Agora, os 50 minutos vão para o espaço, você vai trabalhar muito mais. O senhor começou a TENEPS com que idade nessa vida? Eu, FIEX, começou com que idade? Olha, eu já mexi com essas coisas em vidas anteriores. Eu era menino no internato e já mexia com o meu processo de TENEPS no meio daquele monte de gente, que eram 36, tinha 35 comigo num salão só, para dormir. E eu tinha que fazer aquilo. De vez em quando eu ia para o banheiro que ficava no fundo. Sabe, o banheiro era grandinho, mas ficava no fundo de tudo, que era para 36 rapazes. Agora, naquela ocasião, aquilo lá foi o meu primeiro impacto com o processo de exteriorizar a energia. Agora, nós usamos outros termos, outras coisas, que era a exteriorização dos fluidos, os eflúvios do passe, mandar à distância, passe à distância, tem vários nomes que se usavam na ocasião. Agora, o problema todo é insistir na TENEPS para a pessoa chegar ao FIEX.
Comecei a fazer a TENEPS no dia 2 de 9 de 8, entre 4h30 e 5h30 horas da manhã. Percebo que o corpo fica um pouco descoincidido, e é assim mesmo, pois nessa área ainda sou neófito, mas quero chegar longe. Poderia passar mais informação do curso? Olha, o processo todo é o seguinte: insista por aí, anota as suas coisas todas para ajudar a sua TENEPS. Você está ainda, tudo indica, nos primeiros 6 meses. Anota tudo que está acontecendo, que você vai crescer. É por aí. Insista, não desista, né? Uma pessoa que não tenha parapsiquismo, mas possui um bom discernimento, TARDS, inteligência teórica multidimensional, pode ser classificado como? Uma pessoa que, no caso, ela é apedeuta de parapsiquismo. Ou seja, ignorante, analfabeta de parapsiquismo. Só. O mais, ela pode ser um gênio. Gênio para a vida, essa dimensão. Mas não é gênio para as outras dimensões, tá certo? Um apedeuta parapsíquico. Quer dizer, antiparapsíquico, no caso. Qual a melhor forma de convívio com grupos e pessoas que têm valores, ideias e posicionamento diferentes do seu? Será que é a falta de cosmovisão e fraternismo que torna as relações maléficas e doentias? Sim, sem dúvida. É a falta de fraternismo que faz isso. E olha, a cosmovisão não deixa a pessoa sair do egão dela. Ela fica presa no umbilico chakra, é o subcérebro abdominal. E isso aí realmente prejudica. A sua observação está correta. De modo que a gente tem que ampliar a cosmovisão. Ampliou a cosmovisão, tudo melhora com a pessoa. Aqui na página 54, Crescendologia, tem o Crescendo Retroverpon e Neoverpon. Você pode explicar isso melhor? O Crescendo Retroverpon e Neoverpon. Retroverpon são aquelas, vamos dizer, ideias mais avançadas de ponta, mas que elas já estão um pouco superadas. Por exemplo, para nós, eu, quando era menino, rapazinho, comecei a falar em passe para o escuro. Isso aí seria uma verdade relativa de ponta na ocasião. E até hoje ainda é para muita gente. Agora, hoje não. Eu uso a palavra TENEPS. Você está entendendo? É um anel verpon, é muito mais adequada, ela já especifica por si tudo que a gente quer dizer. Então, isso é reto verpon e neo verpon. Reto é sempre um processo do passado, aquilo que já foi ultrapassado, às vezes, ou superado. Nem sempre, mas às vezes, de qualquer maneira, mostra a passadologia. E anel mostra sempre a futurologia, ou a prospectiva imediata. Quer dizer, uma neoverpon hoje pode ser uma retroverpon daqui a 10 anos, por exemplo. Vai ser, né? É por aí, vai né? ser inevitável, porque nada é definitivo, não há nada, não há verdade absoluta. Entendi. Professor, é sobre o refinamento formal. Eu queria, assim, por exemplo, nem sempre se trata de uma grafofobia em relação a não ter escrito. Normalmente, pode ser que a Consim não tenha sido ágrafa, ela pode ter escrito muito, mas tem agora a grafofobia pelo um novo posicionamento. Sim, mas olha, por fazer esse refinamento. Você há de convir com toda a racionalidade que o que acontece mais é o agrafismo. Senão a pessoa não teria inibição. Mas pode acontecer também. Tem criança, também. vocês já notaram, quem já tratou aqui de criança sabe disso. Tem criança que desenha tudo que aparece na frente dela, toda hora. Tem outras que ela tem dificuldade. Por exemplo, no meu caso... Tem umas que têm talento para fazer o desenho, outras não têm nada. No meu caso, eu escrevi muito, quer dizer, ainda nessa, não sei nem se outras, né? Mas cheguei aqui e me deu assim, como se fosse uma mas parada. Isso aí é o recesso intelectual, do jeito que existe o recesso projetivo. Você entrou no recesso pelo seguinte, tem uma coisa que alterou para melhor em você. Sua autocrítica. Estou refinando, estou parando para refinar, né? Entendeu? É isso. Mas não é isso. Não? É o problema da autocrítica. Pois é. Porque se aquilo que você escrevia fosse de alto nível, você não teria inibição. Não era.
Você hoje já não admite muito aquilo que você escreveu. Sim, lógico. Você quer uma coisa melhor. Porque era repetitivo, agora, veja, muitas metáforas, metonímios, né? Se você escreveu anteriormente com espontaneidade e rapidez, você teria que escrever agora do mesmo modo. Até você desenvolver mais rápido. Continua agora, essa inibição é que eu chamo da gaguez. Isso é a Sim. gagueira. A pessoa tropeça. Entende? Então, para eu fazer essa retro, para voltar a escrever, eu posso escrever, então, como e fazer a crítica, né? E escreva do jeito que você escrevia. E fazer a crítica. Quer dizer, fazer a análise e depois você faz a revisão. Isso é bobagem. Aí é um processo eu acho que é bem por aí. praticamente psicológico. Porque eu já quero começar com o refinamento. Sim, e vai tá ser errado, difícil, não é né? assim não. Ninguém é assim. Tá bom, tudo professor. tem que ter revisão. Tá tudo, bom, professor. Tudo. Obrigada. Você quer falar? Sim. Na página 54, enumerologia, na segunda linha, o teste de paciência ideativa. Sim. O teste de paciência ideativa. O problema todo é o seguinte, você tem uma ideia, ou você quer alcançar uma ideia. Você tem que ter paciência até chegar lá naquele ponto daquela ideia. Isso aí vai demorar um pouco. Entende como é que é? É esse teste de paciência que a gente precisa ter. Não tem saída. Tem que ter. Como a gente sabe que chegou na ideia? A hora que você ampliou a comunicação daquela ideia. A hora que você ampliou, a coisa muda de figura. Agora, esses testes aí são muito positivos, vale a pena pensar. Tá. E na página 55, Sim. na exemplologia, a vivência do traforismo. A vivência do traforismo, que é o processo do refinamento formal específico. Vivência do traforismo. Você, o ideal no caso, é você aí, na hora de comunicar, você já ter experiência daquilo que você está fazendo. Você já vivenciou aquilo. É o meu caso aqui. Qualquer coisa que vocês me perguntarem daquilo que eu escrevi, eu tenho resposta. Agora, ó, se eu escrever alguma coisa sobre algum assunto, eu vou ter muito mais facilidade para ter a resposta do que aquilo que eu não escrevi. E eu aqui quase sempre arranjo resposta para qualquer coisa, mesmo aquilo que eu ainda não escrevi. Entende? Então, você responder por algo que você já escreveu é muito mais fácil. Você já teve quase sempre heterocrítica sobre o assunto, já houve mais manifestação com profundidade do caso. Isso tudo é muito importante. Tem lógica? Professor, aqui, ó. Sim. No outro lado. Eu também estava por perguntar a mesma questão na exemplologia, mas agora eu queria saber a geral, ou seja, a específica essa vivência geral, do traforismo. Refinamento formal geral. A educação do Homo sapiens scriptor. É o scriptor. Então, veja, qual é a educação? A educação que ele tem. Então, a pessoa aí já chegou num nível que ela já está educada sobre aquilo. Tudo que ela vai fazer, ela tem facilidade de chegar nesse nível. Não vai ter tanto problema. Entende? É o caso aqui. O meu caso, até um certo ponto, é isso. Eu estou nessa. Ou não estou. Tá certo? Professor, mas como seria a questão do conteúdo dentro dessa condição? O conteúdo dentro de uma forma adequada para ele. O conteúdo adequado à forma, ao modo de expor. Entende? Sovaldo, então, a minha pergunta tem um pouco a ver com isso, com essa questão de conteúdo e forma. Só logo no início da tertúlia, você falou que o mais importante do que o estilo é a comunicação do estilo. No caso, você está se referindo à questão da maneira da pessoa pensionizar ou a forma dela passar? A tudo. A forma nada mais é do que a explicitação do que ela pensa. Entendeu? Se uma pessoa, por exemplo, ela não tem linearidade do pensamento, o pensamento escrito dela é confuso. Então você vai ver, grande personalidade, um gênio, igual Adorno, ele escreve confuso. Por quê? A linearidade do pensamento, ele não sabia
pegar uma ideia linear e ir certinha com ela. Ele pegava tudo, porque não queria perder nada, e colocava tudo e embatumava tudo. Quer dizer, aqui no nosso nível ideal é que a gente busque, então, uma comunicação que nos leve a melhorar a nossa pensionização no todo. E o ideal ao contrário. É que você tenha a linearidade do pensamento antes da própria comunicação. É isso. Agora, assim, no seu caso, assim, queria entender um pouco melhor quando você falou do momento da produção do verbete. Certo. Essa questão da associação de ideias, da captação das verpões, o senhor deve isso, assim, em termos percentuais, mais em termos de parapsiquismo, de dicionário cerebral? Eu devo mais é o quê? isso à minha tranquilidade íntima. Autorreflexão. Eu não sou serenão. Você está entendendo? Já pensou o serenão? Ele tem muito mais lógica por causa da tranquilidade dele. Isso é a coisa mais séria que tem. Uma pessoa, ela pode fazer uma reflexão de 10 minutos superior à outra, que não tem tranquilidade íntima, que pensou 2 horas. Em 10 minutos, a racionalidade dela foi muito mais, de qualidade muito superior à outra de 2 horas. Está claro? Agora, só mais uma pergunta. Eu queria, esse fenômeno da pessoa chegar numa informação que não necessariamente seria um amparador, é o que isso? É dentro da sincronicidade? É central da verdade? Afinidade. É o quê? Guia cego. Tem uma opção de coisa, né? Afinidade. Outra coisa, evocação. O trabalho da evocação é muito sério. Tudo que a gente faz, você evoca alguma coisa, evoca alguma pessoa, evoca alguma consciência. É a questão da sintonia mesmo, também com a coisa que já está no ar. Interação. Você pensou numa coisa, você inteirou com alguma coisa. Você está fazendo uma interatividade, uma interação. Então, como é que fica? A sincronicidade é baseada nisso. Tudo é sincrônico. O universo todo é assim. Agora, tudo é sincrônico e é assimétrico. É essa dificuldade. Aí é que entra o paradoxo. E a assimetria... É a hora que a gente fala, você tem sincronia com aquilo lá. O povo tudo já pensa na identidade. Não é. É que a assimetria que leva à neodescoberta, né? A verpão, que é a fagulha, o plus, né? O problema é esse. Está claro isso aí? Aqui, ó, tem a Beth. Aqui é a Beth. Hein? Pois é, não, aprofunda você, põe aí. Mas isso eu já escrevi sobre isso. Sobre a simetria. Já falei sobre isso. Quem é que está com... Pode falar. Professor Valdo, no início da tertúlia, o senhor falou... se os fatos são compostos, sempre tem uma central envolvida. Certo. Isso ficou na minha... Fiquei refletindo sobre o assunto. E quando você estava explicando agora para a Dulce, que você falou da interação, da sintonia, do rapport, é isso? Todos esses detalhes para análise... Escuta, uma pessoa, ela entra em sincronia. Ela entra em sincronia com quem? Ou sintonia. Com quem? Pode ser apenas com o autor do livro que ela leu. Mas ela pode entrar em sintonia com aquele amparador do autor do livro. Entendi. Ela pode entrar em sintonia com o amparador dela se ela pratica tenés. Ela pode entrar em sintonia com o amparador do FIEC se ela pratica aquilo. Ela pode entrar em sintonia com tudo isso através de uma central extrafísica, por exemplo, da verdade. E por aí vai. Entendi. Por exemplo, às vezes ela tem um objeto na frente dela, um livro, ou tem um outro objeto que chama atenção. Aquilo tudo faz evocação. Ela está num ambiente que é adequado para aquilo, uma biblioteca, por exemplo. E se a biblioteca é dela, com a porção de coisa que ela está pesquisando, aquilo aumenta mais. Se a inventariologia dela é enorme, como é que fica? A minha inventariologia se transformou numa holoteca, presta atenção. Entendi. Vocês estão começando a entender, né? O nível. Né? Agora, ó,
Como faço para deixar de ser tão perfeccionista? No que se diferencia o perfeccionismo e o detalhismo? Olha, a primeira coisa é a seguinte, perfeccionismo é burrice e é uma doença, porque nada é perfeito na vida. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, não há nada perfeito nessa dimensão. Tudo caminha para ser aperfeiçoado, mas não tem nada perfeito. Agora, o detalhismo, nós temos que olhar, porque tudo é detalhe. Começa o seguinte, se você tampar, fechar a boca e tampar o nariz, em meia hora você está morto. Olha o detalhe. O detalhe besta, apenas de manutenção da vida. Então, tudo nós temos que dar valor para o detalhe. Outra coisa, como eu falo, nós temos 9 bilhões de bactérias no corpo. Olha o detalhe. Esse é um detalhão, né? 9 bilhões não é fácil, é um bocado. Vocês já pensaram que cada um de nós tem mais bactéria do que a população da Terra? A população nossa atualmente é de 6 bilhões e meio. Se a gente tem 9, então tanto de gorjeta ainda, é preciso caminhar muito para a gente ficar igual. Agora, cada pessoa tem isso na média, que hoje eles admitem. Então, por aí, a gente vê que perfeccionismo, coloca na sua cabeça. Isso é burrice. Olha bem. Agora, ó, tem um nome para perfeccionismo hoje que está na moda, né? Qual que é? Toque. É bom que você veja canal 82, canal fechado, 7 horas da noite, 19 horas, você vai ver Monk. Todo dia, de segunda a sexta, está lá. Estou fazendo propaganda do Monk. Mas, ó, vale a pena. De vez em quando tem umas deles lá que são bem em cima do lance em matéria de detalhe. Tem coisa boa no meio. Às vezes se acha coisa muito interessante. Poderia explicar melhor 2 itens da fatologia. O bônus didático, esse eu já expliquei. E a exclusão dos parasitas de linguagem. A parasita de linguagem é bom você ver no Homo sapiens reurbanizados ou no Pacíficos, página 29, 30, por aí, que você vai ver o que é que está falando. Agora, o bônus didático eu já expliquei, que é aquilo que a gente dá, além daquilo que está escrito, ou a explicitação que se dá a respeito de alguma coisa. E, às vezes, nós já damos o bônus dentro da própria escrita. Depende do que é. É como se fosse um prêmio, um algo mais, um plus, alguma coisa tipo pós-fácil, para esclarecer mais aquele texto. Como faço para desenvolver a concentração mental? Tenho muita dificuldade de me concentrar para estudar e também para trabalhar com energia. Ora, a primeira coisa na concentração mental é trabalhar com as energias. Isso aí é o negócio dos 20 mega-atributos propulsor da evolução. É necessário que a pessoa trabalhe com as energias para que ela amplie depois o abertismo consciencial, que ela mexa na autoconscientização multidimensional, que ela faça a autodesassedialidade dela, que ela amplie o autodiscernimento, que ela faça autopesquisologia mais profunda, enfim, eu falei, ó, até aí agora, 5 dos 20 itens dos mega-atributos. Então, esse é o caminho para melhorar a concentração mental. Agora, uma coisa prática, objetiva, que você vai acabar admitindo é o seguinte, leia e anote. E não deixe que nenhum devaneio tome conta da sua leitura. Fique empenhado apenas naquele livro que exige a sua observação. Não pegue livro de literatura, pega um livro de ciência para você entender o texto, que ele vai exigir mais a sua atenção. E a concentração é o primeiro item, a atenção é o segundo. Então é muito importante uma leitura técnica para melhorar a pessoa, nesse caso aí. Professor Valdo, sim, qual que seria uma técnica de reflexão para levar à retilinearidade? De reflexão, a técnica melhor que a gente tem mesmo é a pessoa pensar positivamente em favor de todos. A hora que ela pensar nisso, ela fala assim, se eu vou ajudar todo mundo, eu tenho que ter pensamento bom. Se ela pensar na generosidade do pensamento ou da pensionização dela, ela vai caminhar para um equilíbrio maior daquilo que ela pensa. Então ela vai ver valor nisso. Então a primeira coisa é ela reconhecer que raciocinar as coisas com equilíbrio é melhor para todos, mas em primeiro lugar para ela mesma. Se ela chegar a essa conclusão, tudo melhor. Agora, que tema que a pessoa devia fazer? Os temas que ela tem
para conversar com os outros. O negócio do bom dia, boa tarde, boa noite, é o coloquialismo. Ela ir direto aos finalmente para conversar com os outros. Com isso aí também ela melhora a retilinearidade. Porque tem gente que está sempre repetindo as mesmas fórmulas. Vocês já notaram que eu nem sempre estou cumprimentando os outros com bom dia ou boa tarde. Eu sempre fui assim. Eu mudo. Porque senão, você entende? Observa. Eu já vou direto aos finalmente da coisa, porque isso tudo é retilinearidade do pensamento. O povo agora já está implicado comigo, porque todo mundo, eu almoço mais cedo, e o povo almoça depois. Quando eu desço, está todo mundo subindo. Então, eu desejo bom apetite para todo mundo começa a rir. Vocês já viram isso? Eu não cumprimento, eu só falo, ó, bom apetite para vocês. Você está entendendo? Eu vou direto àquilo que interessa, que é aquilo que a pessoa está pensando. Aquilo vai ampliar o apetite dela, ela vai comer até com melhor boa vontade. Você está entendendo? Tudo é retilinearidade de pensamento, pensando no outro. Né? E dentro daquela condição de primeira ressex, depois a recim, imitar o estilo de alguém que é mais retilíneo não ajudaria nisso? Não seria igual usar caderno de caligrafia, assim? Sim, ajuda, imitar ajuda, mas agora a coisa mais séria é conviver com quem tem a retilinearidade do pensamento. Porque a hora que você ficar na rabeira, entendeu? Aquilo vai te criar uma indisposição, você está entendendo? Você vai ficar contrafeita, você vai fazer força para pensar mais antes de falar. Então é muito importante o problema de você ter mais gente que tenha equilíbrio para falar. Isso aí ajuda muito. Meu avô tem 93 anos com total lucidez. E há 5 anos resolveu escrever sua biografia, a história da família e da região onde se criou. Resolvi pegar todas as folhas datilografadas dele e organizei um livro de 400 páginas. Minha pergunta é, até que ponto isso é positivo ou negativo? Quais repercussões poderia haver a publicação na medida em que muita gente que ele cita já dessomou? A primeira coisa é o seguinte, ver qual é a qualidade da escrita. Se tem muita coisa amarga, fala com ele para cortar. Só deixa as doces, porque assim ele não vai errar. Agora, as amargas vão fazer mal para as pessoas que ficarem e ele vai se arrepender na próxima vida do livro que ele escreveu. De modo que tem que perguntar para ele, em primeiro lugar, o seguinte, quando eu ver esse livro daqui 3 anos, ou 10 anos, ou quando eu tiver para morrer, eu vou me arrepender do livro, da escrita, do texto? Se ele escreveu só coisa que possa esclarecer os outros, informar, enriquecer a vida dos leitores, tudo bem. Agora, se ele escreveu só coisas negativas, filme de horror, histórias, né, de crime, de margem, coisa negativa, marginal, aí ele vai se arrepender disso, porque está dando às vezes. Por exemplo, se ele exaltar o fumo, está danado, aquilo vai contra ele. Se ele exaltar o álcool, aquilo vai contra ele. Então ele tem que estudar isso. O que eu estou escrevendo? Como é que é? Olha a qualificação da escrita dele. Eu acho que com isso aí a coisa fica mais clara. Né? E dizer que ele tem que escrever um livro que daqui a alguns anos ele não vai se arrepender do que aconteceu. Sei, mas um pouquinho mais rápido. Não faz mal. O que o senhor considera genialidade dentro da inteligência evolutiva no nível do pré-desperto? A genialidade é uma pessoa que cresce rapidamente do ponto de vista mental somático. Eu acho que não tem mais nada para falar depois dessa. Né? Eu acho que é a síntese. O problema todo é esse. Professor? Sim. Aqui, esquerdas. Sim. Sua esquerda, eu. Essa, a questão da retilinearidade pensênica. Então, uma pessoa, a gente conclui que essa pessoa que não tenha a retidão quando pensa, ela é negativa nos seus pensamentos, porque a Kátia... Não, ela não é negativa, ela pode ser positiva, mas ela é confusina. Ela não tem linha reta para pensar. Ela divaga, entendeu? Ela vai em muitos objetivos, ela não fala a coisa que precisa, diretamente. É isso que a gente tem que pensar. Confusina. Confusina.
vários interesses, vários não vai direto. pontos. Pensa bem, leia o Adorno, porque esse é uma cabeça. E ele é confuso. Ele tem a teoria. Agora, ele tem o livro sobre esclarecimento, usar alguma das né? minhas fórmulas. Pois é, ele precisa de usar alguma das minhas fórmulas. Uma das formas que ele não usa é numerologia. Você já pensou se ele pegasse numerologia? Ia ficar tudo claro. O Adorno tem o conceito do esclarecimento, né? Tem. Tem. Ele é de morte. Adorno. Teodoro Adorno. O caso é sério. Sim. Eu não sei se foi já falado na página 55, no item 2 da enumerologia, aliterações, ali você coloca que entre parênteses, mas no exemplo você coloca itálico. Então, em vez de entre parênteses, não teria que ser italicização? Enumerações, a italicização. Não o que eu faço na enumeração, às vezes não, no item 2, aliterações. Pois agora ali, entre parênteses. O que é que você quer fazer? Pois é. A minha dúvida é se está correto isso, porque no exemplos mas o exemplo você eu coloca em itálico. Pois é, mas é para chamar a atenção, mas está certo, é isso mesmo. Pois é. Entre parênteses. Agora, gente, eu queria pedir aí para o Leandro, para cortar o processo, que tem uns amigos nossos que querem falar aqui hoje, não é isso? Está aí? Já foi? Então está o Bobato. Seria bom, mas veja, corta aí enquanto eu estiver falando. Enquanto isso, eu vou buscar lá em casa, eu quero mostrar para vocês um livro sobre esse assunto. Oi. Cortou. O Chico Brasileiro tinha um outro compromisso, 1h e aí ele teve que sair, pediu para deixar boa tarde dele para vocês. Ele já conhece bem aqui, já esteve aqui outras vezes. E eu já tive aqui no início da campanha, né? Alguns me conhecem, outros não. Meu nome é Newton Bobato, eu sou candidato a vereador, aí na chapa aí com o prefeito Paulo. E sou professor, sou formado em letras português e espanhol. Essa discussão das questões de etimologia, de língua, de formação dos termos, dos verbetes, é sempre uma discussão interessante. Nós nunca nos aprofundamos tanto quanto vocês na nossa faculdade, mas a gente tentou chegar perto em alguns momentos. Nós estamos, além de professor, durante os últimos 3 anos e meio, eu fui diretor do Departamento de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Tem alguns parceiros aqui que trabalharam com a gente, que trabalham até hoje, né? O Dr. Roberto, cadê o Eduardo? Está lá. Não, eu vi ele. Saiu, eu vi eles aqui, e algumas pessoas, o Max, que está ali, o engenheiro Max. E nesse processo dessa reta final da eleição, nós estamos assim refazendo as visitas que nós fizemos, além de pedir o apoio de todos nessa etapa. Nós chegamos a uma etapa interessante da eleição, né, uma etapa onde o massacre verbal, onde tem dominado a eleição. Eu digo sempre para todos que forem assistir o programa eleitoral nessa última semana, quem tiver aquele esplendedor de nariz, taparem, porque o fedor vai sair pela televisão, né? Uma coisa horrorosa, assim, tudo onde, infelizmente, parte, e eu digo sempre assim, que nós, infelizmente, em Foz do Iguaçu ainda não disputamos uma eleição, nós disputamos, para alguns, isso é uma guerra, e uma guerra onde qualquer arma vale, porque o que está em jogo, na verdade, não é o destino da cidade para algumas pessoas. O que está em jogo é a sobrevivência individual, inclusive financeira, de alguns grupos políticos. E aí, quando você fala em sobrevivência financeira, algumas pessoas fazem qualquer coisa, e não importa as armas que vão usar. Mas, infelizmente, faz parte do jogo, e nós esperamos terminar esse jogo bem, com o nível que nós começamos, aí pedindo a reeleição do prefeito Paulo,
e a nossa eleição aí para vereador, a nossa e do nosso grupo, onde a gente espera fundamentalmente ter uma maioria na Câmara de Vereadores, principalmente para dar sequência aí ao trabalho que o Paulo tem desenvolvido na cidade. Eu acho que vale a pena a gente só reforçar nessa área do conhecimento, ou seja, já se iniciou na semana passada o primeiro curso do IFET, do Instituto Federal Tecnológico, o curso de técnico em aquicultura, acho que esse é o nome do curso, e ainda no PTI, mas essa obra deve estar pronta ano que vem, e no início também do próximo ano, nós deveremos ter o início de uma grande obra aqui na cidade, que é a construção da UNILA, né, da Universidade de Integração Latino-Americana, uma universidade aí que no pico dela, em 2010, 2011, deverá ter 10 mil alunos, cursos aí da área de tecnologia, da área de humanas e da área ambiental, e que é reflexo fundamental do trabalho do prefeito, sabe? Apesar de ser uma obra federal, quem está aqui em Foz há mais tempo sabe do empenho que o Paulo teve para poder resgatar uma coisa que se chamava o nome de Foz do Iguaçu. Nós somos uma cidade extremamente marginalizada aí fora, por várias situações, inclusive domingo, não sei se foi esse domingo ou domingo passado, foi nesse domingo fantástico, deu mais uma dessas matérias, e eu lembro tristemente de um livro lançado há uns 6 ou 7 anos atrás, que dizia que aqui, que Foz do Iguaçu era o centro de tudo o que acontecia de errado no mundo, que aqui só tinha prostituta, essas coisas, e traficantes e tal, de um jornalista norte-americano. E esses conceitos também se espalhavam na área política. Quando o Paulo assumiu a gestão em 2005, talvez o principal trabalho que o prefeito tenha tido foi de buscar reconstruir o nome de Foz do Iguaçu. Para vocês terem uma ideia, quando a UNILA estava para ser implantada aqui oficialmente, para o início do processo de implantação, um colunista de um grande jornal de São Paulo escreveu isso há 4 meses atrás, 5 meses atrás, que o governo federal estava completamente equivocado ao tentar implementar um projeto como a UNILA, que do ponto de vista estético, de tamanho de projeto, é único aí no Brasil, o único parâmetro que nós temos é também uma universidade nova que está sendo construída em São Bernardo do Campo, e dizia que não era possível se fazer uma situação dessa em Foz do Iguaçu, um projeto desse, porque estudantes da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, iriam preferir estudar em São Paulo e não em Foz do Iguaçu, como se, inclusive do ponto de vista geográfico, era muito mais próximo e tal, que faz parte desse processo de preconceito. Quer dizer, quando a gente consegue trazer um projeto como a Universidade Federal para 10 mil alunos para Foz do Iguaçu, você começa a mudar todos os conceitos da cidade. Nós sabemos, e todos vocês têm experiência disso e conhecem outras experiências desse tipo, que um município que consegue atrair uma universidade desse porte, ela passa a constituir o seu desenvolvimento a partir dessa universidade. Nós temos assim uma expectativa e uma esperança muito grande de que Foz do Iguaçu ela se construa o seu desenvolvimento a partir, então, da área educacional e da área cultural. Nós vamos continuar existindo compras no Paraguai, vai continuar existindo variações de dólar, dependência dessas coisas, mas, com certeza a cidade ela vai ter um processo que é definitivo, ela não tem mais volta. Quem já estudou a história de Foz do Iguaçu sempre pagou um preço muito alto por ciclos de desenvolvimento que passavam e deixavam suas marcas na cidade, suas marcas de miséria, suas marcas. As pessoas vinham para esses determinados ciclos de desenvolvimento, o ciclo ia embora e as pessoas ficavam. Assim foi com a Itaipu, assim foi com o sistema de compras do Paraguai, assim, e outras situações dessa. E quando nós implementamos um projeto como esse, ele não tem mais volta. Ou seja, a Universidade Federal pode ter todos os problemas que vão apresentar, mas eu prefiro ter um problema desse para poder brigar, para consertá-lo, do que não tê-lo, né? Foi assim em todos os municípios que implantaram, e aqui não deve ser diferente. E a característica desse projeto, que ele fala de integração dos povos aqui da América Latina, é um projeto extremamente interessante, e que nós temos aí a convicção de que isso vai resgatar um processo e definitivamente construir uma cidade
que no mínimo vai ser muito diferente das demais, ou seja, além de termos as características de uma cidade de fronteira, nós vamos ter então as características de uma cidade universitária, o que eu acho que para todo mundo, além de ter mais campo de trabalho, mais campo de pesquisa, isso também traz desenvolvimento para uma cidade. E a gente vem pedir isso para vocês, pedir o apoio de vocês à reeleição do Paulo, para que essas coisas continuem acontecendo, e nós sabemos, se não tiver um prefeito com capacidade de gerenciamento de uma cidade, projetos como esse podem simplesmente se perder, né, por falta de liderança política. E na Câmara de Vereadores, o nosso compromisso, já reafirmando, é um compromisso de construir um mandato aí honesto, um mandato sem promessas, sem falácias, né? Um mandato onde a gente construa, onde a gente faça com que a Câmara resgate o principal papel dela, que é dar voz às reivindicações da população, transformar a Câmara num palco de debate dos problemas da cidade. Não adianta a gente achar que um vereador vai resolver vários problemas específicos, que não vai. O papel do vereador é extremamente limitado. Se a gente não tiver consciência disso, a gente começa a sair prometendo uma série de coisas. Eu gostaria que todos os candidatos tivessem consciência do papel da Câmara, e a maioria não tem, infelizmente. Mas a gente vem aí para tentar contribuir que a Câmara seja mais honesta, seja principalmente trabalhar em prol de transformar aquela Câmara no palco dos problemas da cidade, achar soluções para esses problemas que existem. Acho que esse é o principal papel que a Câmara tem que desenvolver. Eu agradeço, professor. Nós agradecemos muito você pelo seguinte: a turma aqui tem que se conscientizar do processo de política, a politização da turma. Então é muito importante. É muita gente que veio para cá que tem uma certa ojeriza, fobia, até medo de tocar no assunto da política. Mas é muito importante que não tem nada na vida humana que não precise de política. Todos os setores da vida têm política. Isso é inevitável. E outra coisa, o homem, antes de mais nada, é um animal político. De modo que nós agradecemos muito a você. Gente, umas palmadas para ele. Obrigado. O pessoal está perguntando o número, meu número é 65650. Eu vou deixar uns jornaizinhos aqui, se alguém quiser pegar. Tá certo. Tá com material, posso fazer isso? Pode. Posso, deixarei aqui. E o número é 65650 de vereadora, de prefeito é o 12. E só isso que o professor Valdo Vieira falou, não tem jeito. Mesmo a gente não precisando diretamente dos serviços públicos, uma boa gestão faz com que uma cidade seja melhor, uma cidade sendo melhor, a nossa vida toda é melhor, facilita a vida de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado você. Obrigado. Olha, vocês agora podem ligar, tá certo? Religar. Os nossos comerciais, não é assim na televisão? Igual, gente, o que eu queria falar é isso aqui, ó. Fui lá para buscar isso aqui, que é um livro que eu estou estudando há vários dias. Já fiz até um verbete que eu estou colocando na bibliografia. É A Tradução e a Letra. O cara chama-se Berman. Olha, esse é considerado, do ponto de vista geral, talvez o maior. Esse é Antônio Berman. É o maior em matéria de processo de tradução que existe por aí afora. Parece que a Flávia tem lá na Mega História esse livro. Agora, o que é que se passa? Eles falam aqui da tradução e os tipos de tradução e o jeito que é, e atualiza o que é a tradução em si. Então, é muito importante o livro do ponto de vista do refinamento da forma, que é o tema que nós estamos falando aqui hoje. Uma pessoa que for estudar a tradução, ela vai entender a forma que ela escreve num nível muito mais avançado do que a média. Então, vale a pena pensar nisso. Vocês já viram esse livro? Dá uma olhadela. Outra coisa, aí tem o fichamento já feito, que já foi feito aí com toda a característica. Eu ainda estou lendo umas partes que eu preciso ainda, não posso passar aí para frente. Mas agora, já tem umas anotações minhas, que aí eles falam tudo sobre, e eu cito o que é tal. Berman, sobre tradução. Aqueles que quiserem avançar mais na questão do conhecimento, da forma, seria bom estudar o problema de tradução. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas nunca trouxe um livro para falar nisso. Gente, livro sobre tradução de tradutor é a coisa mais rara que tem.
Nós temos alguma coisa, nós temos lá sabe, na holoteca, eu tenho comigo, eu tenho falado nisso, mas esse aí, por exemplo, é sintético, direto, muito interessante, processo de tradução. Você quer falar? Sim. Por favor. Você poderia falar mais um pouquinho sobre as técnicas para desenvolver o detalhismo? Olha, o meu caso aí, seria bom a pessoa seguir o que eu faço. Olhar meu estilo, que ele é todo na base de detalhismo. Olha, por exemplo, quais são as 70 seções que eu uso. Só aquilo já dá uma certa ideia de abordagem de detalhismo. Entende? Outra coisa, todos esses detalhes aqui que eu estou falando aqui, ó, da exaustividade, isso é detalhismo. Entende? Agora, o problema todo é esse. Mostre para mim depois o que você está fazendo, que eu vou te dar os detalhes. Justamente aqui, o trabalho do detalhismo, Oswaldo, é um processo de passar o pente fino, pentear com pente fino. Bom, a hora que você penteou, a coisa muda de figura. Bom, justamente eu te perguntava isso, porque na época que eu trabalhava em Quality Assurance, uma das formas que nós tínhamos era a elaboração de todos os procedimentos dos sistemas. Então, essa era uma forma de a gente começar a estabelecer, certo, os diversos passos em um procedimento para chegar a elaborar, sei lá, qualquer Agora, coisa. Por exemplo, assim, a computação hoje é tudo baseado em detalhe. Não dá para você fazer, por exemplo, nada sem ver os detalhes. Fundamentalmente na programação. Né? Tudo. A base de tudo. Então, por aí a gente vai notar que tudo é assim. Agora, por exemplo, essa área que você trabalha lá, da eletricidade, da comunicação, da eletrônica. Olha o tanto de detalhe que tem aquela mesa que vocês trabalham. Olha o processo de detalhe que tem, por exemplo, uma memória de computador. Aquela cidade mnemônica que tem dentro de uma placa. Olha o detalhe. Você quer mais detalhe do que isso? Não, tá. Agora veja, vamos colocar essa cidade com todos esses detalhismos dentro daquilo que a gente pensa. Em tudo. Aí é que é o detalhismo mesmo. Agora, por isso que eu falo, se uma pessoa começar a trabalhar muito com detalhismo, ela chega na exaustividade. Se ela começar a trabalhar muito com exaustividade, ou exaustivologia, ela chega no detalhismo. Isso é inevitável, uma coisa puxa a outra. Não tem saída para isso. Isso é regra. Praticamente todo mundo é assim. Então é muito importante pensar por aí. No caso, nós sempre colocávamos de exemplo, quando a gente fazia os cursos de treinamento, era justamente, por exemplo, no filme Apollo 13, não sei se você lembra desse filme. Sim, sim. Justamente tinha uma parte onde eles tinham que desenvolver dentro da cápsula um determinado negócio para purificar o ar, no caso, e que justamente o que eles estavam precisando e eles solicitavam da cápsula era justamente isso. Eu quero o procedimento, passo a passo de como tem que ser feito. E isso era um processo de detalhismo que nós utilizávamos muito para o treinamento na elaboração de procedimentos. Eletrônica, e mesmo no processo da informática, tem duas expressões que são usadas demais. Especificações e procedimento. Não tem jeito. Agora, por exemplo, uma coisa interessante é o seguinte, na holoteca, uma das palavras que eles usam mais é a palavra procedimento. A hora que entrou um livro novo, tem que fazer o procedimento do livro. Qualquer coisa que você vai fazer tem um procedimento. Aí, veja, a holoteca, que é um processo teórico, mas lá já tem, né? Computador, já tem a coisa toda, tem que entrar no procedimento. Mas lá dentro da holoteca, é uma das palavras que mais se usa atualmente, do ponto de vista administrativo da holoteca, é a palavra procedimento. Não, o procedimento não é esse. Se a pessoa chega lá com alguma coisa que está fora do contexto, ou não, o procedimento é esse, você tem que entrar no procedimento. Esse era o termo que nós utilizávamos nos manuais. Ou seja, um conjunto de procedimentos para... Ok. Então, vamos pensar por aí. Sim. Observação aqui. Ainda na página 55, na exaustivologia, o número 1, acentuação, tem a última frase, tem
o ponto está em negrito, ele deve ficar sem negrito. Isso aí você está certo. E no... Dessa vez tu acertaste. O ponto. Hein? Sim, não, já não tem é, uma frase porque já tem um negrito anterior. Agora me conta, só tem que sair é negrito mesmo, ele tem razão. Ele está certo. Isso. Acentuação já tem, não. Isso, exatamente. Quem é especialista nisso é o Antônio. E tem um outro... O Antônio vê tudo. E tem um outro detalhe. A cara do Antônio. Tem um outro detalhe também. Eu não sei também. o que houve com o Antônio, que está sumido, né? Os pais estão aí, então é isso. No item 8 e 9, tem que trocar aqui para ficar na ordem alfabética correta. Fobiologia e filiologia. Tem que trocar a ordem. Ah, sim. Isso aí eu acho que lá já foi feito, mas vamos anotar aqui para ver. Esse aí ó, nós já fizemos. O que mais você viu? Vamos ver, arranja mais aí. Tá bom. De qualquer maneira, ajudou muito. Professor, aqui, sim, do lado de Calzira, aqui. Na página 53, a última linha, efeitologia. O senhor poderia falar sobre o efeito da dissociação lógica? A dissociação, veja só, é uma coisa que é a base da ciência toda, parte da dissociação. Agora, como é a dissociação, assim, em palavras rápidas, rudimentares, elementares, só para a gente falar, eu já falei isso aqui várias vezes. Você tem uma ideia a respeito de algo no universo. Então, é um construto seu que a vida te mostrou, que a sua experiência deu. Agora, então você tem essa ideia ali com você, é a primeira ideia. Aí vem uma coisa nova. Seja um objeto novo, uma ideia nova, um evento novo. Você então casa aquela ideia junto com aquela outra que você acabou de conhecer. Aquilo então você começa a fazer paralelismo, cotejo, confronto. A contrastibilidade da história vai dar uma terceira condição sua. Então aquela sua ideia anterior, ela vai ficar superada por uma ideia nova que criou agora uma terceira. Entendeu? Isso é que chama dissociação. Agora veja, a ciência toda é baseada nessa associação simples de ideia. Isso é a associação mais simples que existe de ideia. É a dissociação. Associação de duas coisas. Porque com o passar do tempo você vai fazer uma multi-associação, poliassociação. Uma associação de muitas coisas, não apenas de duas. Você entendeu a diferença? Então, na questão aqui, o efeito da dissociação lógica é justamente levar para o refinamento da ideia. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. A hora que você tiver uma dissociação, você vai ver, essa palavra não é ideal, não, eu vou pôr outra no lugar. Ela é mais adequada, é mais nítida, é mais clara, ela explicita mais o meu pensamento. Isso é dissociação. Então, por exemplo, a maioria das nossas revisões, em geral, elas são feitas através de, quando ela é enriquecedora, entendeu? De conteúdo, por exemplo, ela é feita através de dissociações. E quase sempre mexe com o processo da forma. Então você fica comparando os dicionários. Entende? Agora, ó, você vai ver aí que a minha teca dos 50 dicionários tem muita razão de ser. Tá certo? Eu tenho umas 300 técnicas sobre esse assunto todo dentro da conscienciologia. Agora, uma boa parte delas mexe com dissociação. Pode olhar. Agora, isso ó, é técnica de ciência, tá certo? A dissociação já foi muito estudada dentro do campo da ciência. Ontem o senhor falou que quando temos dependência com alguém é porque devemos a esta pessoa. Há períodos que me liberto, depois volta a dependência. Como pagar para superar? O que devo? Olha o meu sobrenome, Pagamunti. Quer dizer, Munti aí no caso seria, ele paga o mundo inteiro, não é isso?
Já abençoei, porém, não elimino o sentimento de dó quando olho para a pessoa. Olha aqui. Se você ainda está desse jeito, continue e não pare. Você só deve deixar a pessoa quando não tiver mais dependência. Se há uma dependência da pessoa a você, isso tem que ir até o fim, enquanto você estiver respirando e estando válida. O caminho da dependência é a completude, o completismo, a inteirar a situação toda. De modo que tem que seguir em frente. Agora, ó, paciência não faz mal para ninguém. E outra coisa, procure aliviar o que você pode com essa relação, esse relacionamento. Alivia a situação, vê algum aspecto novo que pode entrar nisso. E outra coisa, você já domina o processo de qualquer maneira, né? Porque se há uma repetição, tem um aspecto muito bom na repetição. Que você não tem trabalho, você não gasta muito bistunto com a repetição. Você já sabe, você já dominou. É uma coisa superada. Agora, procure colocar alguma ideia nova nisso. Olha, eu estou recebendo aqui uma pergunta de um grande amigo meu. Esse eu nunca vi, pergunta dele aqui. Estaria certo, dentro da palavra-chave, especificação, o seguinte: exceder as especificações da planilha evolutiva? Sim. É justamente esse o refinamento. Você está dando exemplo perfeito do refinamento formal. Exceder as especificações da planilha evolutiva. Quer dizer, você tem uma planilha. Se você excede, o que vai acontecer? Tem uma coisa que acontece. O que é? Como é que chama? Não. Olha, exceder as especificações. Aqui, ó, ela já falou. É a Max Morex. Isso na vida nossa já é assim. É quando você ultrapassa, excedeu, fez o overcome, entende? Da Morex. Então é a Max Morex. É justamente isso. É uma moratória positiva a favor. Então o nosso amigo está certo. Escuta, já que você já tocou para cá, eu quero te dizer, quando é que você vai aparecer por aqui? Você quer que manda passagem para você chegar aqui? Pode vir com companhia. Pode vir com a companheira. Esse é um grande cara. É um cientista esse homem. Cheio de vida. Grande amigo meu de muitos anos. Tem saudade de você, quer quando é que você vai aparecer? Quando é que você vai ver a holoteca? Tem um monte de material seu na holoteca. O que há? Vem ver isso. Está na hora. Sabe, é o Pizarro. Professor Valdo. O Pizarro, lá de... Na página 53, Fatologia. Sim. Na penúltima linha tem a pulverização didática dos neoconceitos. Qual que seria um critério, assim, para fazer essa pulverização nos livros? Espera aí, deixa eu ver onde é que está isso aqui, só para eu ler. Fatologia, penúltima linha. A penúltima linha, a pulverização didática dos neoconceitos. O que você está querendo? Como é que é? Eu queria saber um critério para não ser nem excessivo, mas também não ficar muito ralo, assim. Olha, o problema aí é difícil generalizar isso aí. A gente teria que pegar qual o tema que está sendo pesquisado. Através desse tema, então, você atomizar a ideia. O atomizar, no caso, é justamente isso. O que é chegar? Levar para o átomo, ver a molécula do processo. A pulverização didática. Então, você destrincha. Você põe o micrótomo, você anatomiza, você corta fundo com pente fino. Entendeu? Isso é que é a pulverização didática dos neoconceitos. Então, por exemplo, você arranjou um neoconceito. Ele é novo, você não conhece. Não tem nada para falar que tem em algum lugar que tem aquele conceito. Então, o que você faz? Você coloca no papel e começa a colocar o brainstorm de tudo que vem na sua cabeça sobre ele. Você vai começar a pulverizar através do brainstorm. Brainstorm é o máximo para começar um trabalho desse. Vocês estão vendo o interesse disso e a lógica dessa história. Agora, o brainstorm tem que seguir aquela técnica. De cara, você não pode querer fazer nada definitivo. É aquilo que aparecer. É tipo Freud
na análise do processo. Como é que é a técnica do Freud? Associação livre. A associação livre, aquela que eu vivo falando para o Losch falar. Como é que é, Losch? Então ele fala, associação livre. Então, veja, é a associação livre que é o brainstorming. Tudo que vem você coloca, sem juízo nenhum, sem julgamento crítico nenhum. Então, com isso, você vai ampliar a situação. Agora, ó, uma coisa que você pode fazer também depois, que às vezes ajuda, é o seguinte: quando você fizer o brainstorm e você relacionou aí 10 itens, você pega assim 6 que parecem ter relação com aquela ideia nova. Você vai ao dicionário e vai ver o que fala daquelas palavras. No dicionário, às vezes, vai dar uma indicação de coisa que é uma nuance daquela acepção que você não viu. É a mesma acepção sua, mas uma nuance que você, na hora, não deu para pensar. O dicionário vai te ajudar nisso. Dicionário comum que eu estou falando, de sinônimo. Entende? Eu estou dando que isso é uma das técnicas que às vezes eu uso. Entende? Na terceira Por linha... exemplo, aquela ideia que eu te falei, eu sei daquilo tudo. Mas eu queria ver algumas formas que estão usando para falar sobre aquilo. Que eu quero colocar com mais detalhes uma coisa que eu deixei que está lá para acrescentar, que é naquele verbete, sobre a residência conscienciológica. Você lembra que eu trouxe? Hein? Pois é, mas é a residência. Não, o que é novo é apenas o item que eu estou procurando. Fala para ela qual é o item, vamos ver se você entendeu. Não, o que é isso? Como é aquele negócio? Examina. O problema da residência. Como é que chama? Comótica. Não foi você que fez? Ah, então não foi. Então é por causa disso. Eu não sei quem é que fez. É? Não, mas existisse o outro que também vocês fizeram, que é a comótica. Agora, essa aí é da residência. Então, eu tenho que colocar lá. Agora, veja, eu sabia, mas eu quero ver na internet o que eles estão falando disso. É. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Ela vai devagar, até ela pegar, ela custa sair do bloco para outro. Entende? Se é número simples é uma coisa, se é número composto é outra. Ela não sabe. Mas explica o que é isso que você estudou. Vamos ver se você leu mesmo lá. Eu agora vou pegar a lição da minha aluna. Só queria lembrar do nome mesmo, do Prodói. Não é Prodói, é alguma coisa assim. Não é Prodútica. Não, comódica. Comódica. Comódica? O que é? Como é que é o nome? Não é esse nome que eu estou lembrando, não. O que eu estou lembrando é o quê? É a mecanização de todas isso, de toda a casa. O automatismo. O automatismo de todo o material da casa. Você vai automatizar tudo. Por exemplo, a casa do Bill Gates. A casa do Bill Gates foi feita através disso. Como é que é o nome que eu não estou me lembrando? Pois é. Como é que é? Não é comódica. Agora, não tem dicionário. Uma porção disso aí não tem dicionário. Olha... apagou a palavra da minha cabeça, mas tem na internet, eu vi. E tem, assim, várias propagandas, e aí ele mexe com várias áreas. Por exemplo, segurança. É domótica, porque é domo de casa. Lógico que eu estou falando aí, você não quer? Eu estou entendendo. Cada robótica. Era a mistura do processo junto com a que vem do domo. Agora, por exemplo, o que eu quero é colocar lá com mais detalhes o que eu já falei nas coisas sobre a residência. Entendeu? Foi por isso que eu queria. Mas agora, eu queria saber as novidades que tem, porque eu vi que tem umas novidades na internet. E realmente ela pegou, tem umas novidades lá. Eles ampliaram o conceito. Oi? Eles ampliaram o conceito. Professor Val, tem mais uma. Na terceira linha tem assim, os nacos dos saberes sutis. Os nacos dos saberes sutis. Os pedacinhos, né? Aqueles nacos, os pedaços. É o detalhe, a nuance dos saberes sutis. Até um certo ponto é o que a gente mexe aqui com as coisas, tudo está nessa base, né? São os nacos, os pedacinhos.
Por exemplo, esse aqui é um naco do saber sutil, a comótica dentro do processo da residência. Agora, eu usei várias palavras com ela que estão tudo na ponta atualmente. Quais são as outras que você estudou? Ela está ficando doida com as minhas palavras, né? Agora, tudo existe, o problema todo é esse, que existe. Outra coisa, de uma lógica danada. E outra coisa, tudo é ciência de ponta, você já viu, né? É tudo tudo é ciência de ponta, de ponta. Não tem jeito. A produtica. É produtica, que é automatismo na produção. Domótica. Tá certo? Tem a robótica também. A robótica é antiga. Essa aí é Você falou superada. para a Dulce a questão da tranquilidade íntima com captação de ideias. Sim. Qual que seria uma sinonímia dessa tranquilidade íntima aí? É tábula rasa? É o quê? É a cabeça? Não, é o caminho da descansada? serenidade. Isso é serenidade. É quando a gente começa a ter serenidade. Então, a primeira coisa... Imobilidade física virgem, laboratório, vai lá. Depois, fazer pesquisa se a pessoa está tremendo muito ou pouco. Esse é o caminho para chegar lá. Agora, veja, por que é importante o processo da tranquilidade íntima? Uma pessoa vai fazer uma reflexão. Se ela já começar tranquila, ela já começa lá na frente. Se ela está agitada demais, aquilo tem que abaixar a temperatura, a pressão arterial, os batimentos cardíacos, como diz o povo, os nervos não tem que estar pulando. Não é assim que o povo fala? Não, meus nervos estão pulando, eu estou numa pululância de nervos. Isso não dá. Como é que é? A pessoa, em 3 horas que ela passar na imobilidade física virgem, 2 horas e meia vai ser para ela acalmar. Vai ser só a meia hora final que ela vai ter uma noção, porque ela não para. Entendeu o que quer dizer? Agora, se a pessoa já tem uma tranquilidade, no primeiro minuto ela já está lá. Ela já embarcou. Você está entendendo aí a situação? A imobilidade física virgem como técnica é um negócio difícil de ser substituído. Foi por isso que eu quis colocar como primeiro laboratório aqui no CE. E eu estava certo. Agora, eu acho que precisava, todos os lugares aí, uma hora precisava de ver, junto com a Ivanilda, qual é essa unidade, ou essa instituição que tenha os laboratórios, que não tem a imobilidade física virgem, para colocar. Esse aí não pode faltar em parte nenhuma. Porque senão o povo vai ficar muito agitado por lá. Tem que dar um jeito de acalmar primeiro, porque senão não funciona. Né? É o jeito. Minha dupla tem problemas com português. Dá um sentido diferente do dicionário às palavras, e quando vai transmitir uma ideia ou contar algo, fala partido. Tem um pensamento confuso e já tivemos muitos atritos por causa disso. Como resolver? Minha dupla, que no caso aqui é o duplista, né? Quer dizer, um homem. O problema todo é o seguinte: paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Agora, uma coisa boa seria você estudar se o caso dele é de dislexia. Tudo indica, pelo que você está falando, que ele tem algum processo disléxico. A dislexia hoje é bem tratada, com jeito, e a pessoa tem que saber conviver com ela. Que não cria problema só para ela, cria problema para tudo que a pessoa faz. Então, dislexia, isso aí é que seria bom você ver se tem alguma chance de estudar o processo com ele. Após o almoço, tirei uma soneca de 20 minutos. Lembro vagamente de quando, dormindo, ter conversado com alguém sobre energia. Acordei com ideias esclarecedoras a respeito de emanação energética, rastro energético e a relação com a atração sexual e a paixão, assuntos até então por mim desconhecidos. A pergunta é: amparadores, mesmo assim estando inconsciente, pode utilizar da descoincidência que ocorre no sono para interferência onírica? Em que classe de fenômeno o fato se encaixa? Não, isso aí não tem nada, não. A situação é a seguinte: um amparador, ele chega perto da pessoa. Se a pessoa está bem atenta às condições e está mais tranquila, a pessoa com sim
vai captar a mensagem do amparador. Se ela entrou num processo de alteração da consciência, se é um problema onírico, ela vai captar uma parte só, porque vai entrar problemas quase sempre de emoção. Se é um processo mais avançado, de lucidez maior, ela vai captar toda a mensagem. Então, o que varia aí é o percentual de captação correta da mensagem enviada para o paracérebro da pessoa. De modo que isso tudo aí pode acontecer de ter um amparador junto. Agora, também pode acontecer de ter um guia cego, de ter um assediador, de ter uma conscener, quer dizer, uma consciência energívora. Isso tudo é possível. A pessoa que tem que ver a gradação da mensagem, do ponto de vista da qualidade da mensagem que foi feita, e o que é que a pessoa percebeu, o que ela captou com esse esforço. Eu acho que aí nós estamos explicando bem a sua situação. Agora, olhe bem os detalhes da coisa. E sobre esse processo do rastro de energia, tudo isso, tem que lembrar, a vida humana é toda baseada em energia consciencial. Isso aqui é mais uma vida energética. Se a pessoa pensar assim, você vai ter que estender o conceito de energia consciencial para a maioria das coisas que você faz. Porque, na verdade, lá no fundo, você tem que estender isso para todas. Mas, de início, você vai estender para muitas, até entender como é que é a situação. Tudo tem energia. Vamos lembrar bem disso. Começa pela pensenização, termina pensene, termina N da energia. Então, vamos pensar por aí. Quem é que está aí? Você quer... Na fatologia, a penúltima e última linha. A exaustividade da síntese como consequência natural do detalhismo analítico. Então, veja, aquilo que eu falo, como é que é? Você pega 1000 análises, 1000 fatores analíticos. Escolhe um para ser o próximo fator da próxima análise. Esse é uma síntese. Então, toda síntese, depois que você começar a trabalhar muito, ela vai servir como 1% daquele próximo que vai acontecer. Você entendeu isso? É justamente o que eu quero dizer aqui. A exaustividade da síntese como consequência natural do detalhismo analítico. Então, a análise, antes de mais nada, é um conjunto de sínteses que você está picotando. Então, mas a exaustividade da síntese quer dizer que você pega tudo... Não, você tem que ampliar esse ciclo. Ampliar o máximo de um assunto. O máximo, esse ciclo, análise, síntese, análise, síntese, análise, síntese, análise, síntese. Ampliar isso ao máximo. Você vai chegar lá. Você tem um detalhismo que você pega o máximo daquele assunto e depois você tem uma exaustividade. Agora, de início, a pessoa devia escolher pelo menos 100 itens de cada análise. Mas se não pode, que ele escolha 10. Mas dos 10, ela vai escolher um para ser o próximo elemento da próxima análise. Ele tem uma análise que, por exemplo, são 100 itens. Não, pega 10, por exemplo, cara, porque geralmente pegar 100 para quem está começando não vai 10, dar. Desses 10 ele vai pegar... Pegar aquele que é o mais óbvio. O mais óbvio, 3 para... Para analisar aquilo mais na frente. Agora, faz isso com 10 coisas. Picota qualquer coisa que você for analisar. Escolha aquele que é o mais sério. E dali você vai assim, agora eu tenho que arranjar mais 10 para fazer uma análise disso aí. Você vai ficar cada vez mais com o micrótomo. Você vai chegar cada vez mais na nanotecnologia. No menor, na pontuação, a pontualização. Mas até vocês estão entendendo, né? Mas até agora, o problema é da confluência para o mínimo, que é o máximo. É o mínimo de... vamos dizer assim, do ponto de vista da ideia básica, mas é o máximo do ponto de vista da ideia nova. A técnica é que você continua com aquela... Pegou 3 de 10, mas você continuou explicando aquela coisa, bem explicado. Lá dentro, a partir... É um novo patamar. Sempre vai te dar um patamar mais elevado. E outra coisa, os detalhes vão crescer de uma maneira absurda, não? Isso é bom treinar isso. Não, a pessoa só vai começar a fazer isso bem depois que ela fizer umas 10 vezes.
Antes disso, ela vai quebrar a cara. Não tem saída. Aí ela deve fazer isso e anotar tudo. Depois, quando ela estiver lá com 10, ela volta, ela vai ver, como é que eu não vi isso? Ela vai começar a ver as faltas, falhas, o que é que houve, os gaps em tudo que ela abordou. Isso é interessantíssimo. E é bom dar uma revisada naquilo. Não, ela vai revisar, mas agora o problema é fazer comparação depois. Entendeu? Fazer análise dessa análise geral dela e a reação dela. Isso aí faz a pessoa crescer demais. Agora, pega uma hora, um tema, e começa assim. Arranje só 10 de cada vez para você não embirutar, porque o negócio é difícil. Para começar, senão embanando no meio de campo todo, em bola. Entende? Agora aqui uma outra pergunta, a última. O ideal na imobilidade física virgem é apenas controlarmos o soma? O que fazer com os pensamentos? Não. A coisa mais séria é a pensanização. A gente controla o soma por causa da pensanização. Isso aí dá uma pergunta bacana. Eu vou ler. O ideal da imobilidade física virgem é apenas controlarmos o soma? O que fazer com os pensamentos? Escuta. Na hora que você vai controlar o soma, o que é que você usa? Por incrível que pareça. São os pensênios, é o que você pensa. Você tem que controlar aquilo que você pensa. Agora, por que a pessoa tem dificuldade na imobilidade física virgem? Porque ela tem os pensênios carregados no 100, que é o desejo, é a emoção, é o processo de sentimento dela. Agora, por exemplo, o que você tem que fazer na imobilidade física virgem? Você tem que carregar os pensênios no PEN, que é a ideia. A minha ideia, então você pensa assim, a minha ideia é superior à energia. A minha ideia é superior à emoção que eu tenho aqui. A minha ideia, que é a minha consciência, é superior a esse corpo que está aqui. Portanto, esse corpo tem que seguir o que eu quero. Eu quero ficar imóvel. E acabou. Eu vou ficar imóvel. Agora, só você pensa nisso. Penseniza. De modo que o problema não é a parte física. Isso é decorrência, é o efeito daquilo que você penseniza. A turma está rindo, mas tem sua razão de ser. Você está entendendo, né? Tem sua razão de ser. Porque o problema todo nosso é de pensenidade, autopensenização. Não tem jeito. Agora, eu acho que está mais ou menos claro, né? Para expor isso aqui, está mais ou menos para ele, está bem, né? Agora, gente, eu quero dizer para vocês que no domingo é variante gramatical, que diz respeito aqui, que é a continuação desse tema que vocês escolheram hoje. Vocês notaram uma coisa? Depois que eu falei que era variante gramatical, na eleição vocês selecionaram alguma coisa de forma. Não é engraçado? Natureza humana não falha, nem em grupo. Nem em grupo, vocês estão entendendo? Agora, hoje é o dia que nós mudamos aqui a nossa listagem. Hoje tem 20 itens aqui com 10 novos, tá certo? Antes da gente começar, eu queria falar que 25 pessoas votaram online, foram respondidas 14 perguntas e 59 pessoas assinaram o livro. Depois que a Malude ler os verbetes, são 3 recados, a Liliana Terreira, Dulcidal e a Mabel. Todos prontos? Então eu vou ler. Verbetes novos. Antagonismo, antagonismo conscienciológico, antagonismologia, banco de olhos, conceito de conscienciologia, cronologia da projeciologia, falácia, fenômeno projetivo ambivalente, interacedialidade, síntese da conscienciologia. Verbetes antigos. Antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, estatística motivadora, estilo exaustivo, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial, técnica da cesta. Ah, não, é Liliana, né?
Alô, alô? Oi, boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos vocês a participar da Expo Conscienciologia. A Expo Conscienciologia está funcionando no shopping já faz quase um ano, já faz 11 meses. E a Expo ela está funcionando de segunda a segunda, das 10 da manhã às 10 da noite. Nós estamos precisando de voluntários para completar os horários da Expo. Então, se algum de vocês tem uma hora por semana ou 2 horas por semana e tem vontade de participar da Expo, falem com a Natália ou comigo, tá? Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de convidá-los, em nome da Unicim, a participar do programa para a formação dos protagonistas da CCCI. Esse programa foi aprovado no último colegiado de intercooperação, que, como vocês devem saber, é uma atividade, é um fórum aberto a toda a CCCI, e nessa ocasião, então, foi aprovado o início desse programa, diante da constatação de uma demanda mesmo da CCCI de formar, qualificar, identificar líderes e protagonistas da CCCI de um modo geral. Então, dentro dessa primeira atividade, que foi combinada também nessa ocasião, foi definido, então, que a Conscius vai fazer a atividade de Consim Cobaia, aberta a todos os participantes, né? São 70 vagas. Quem tiver ali vai estar, elegível, né? Candidato a ser cobaia. E vocês podem, então, se inscrever até o dia 9, aqui no CAEC. A atividade, então, é dia 11 de outubro, entre 15 e 19 horas, ok? Obrigada, então. Gratuito, atividade gratuita. Sério, né? Detalhe importante. Em nome da Niescom, queria lembrá-los que a gente está fazendo uma atividade que se chama Assessoria Grafopensênica. Quem tiver interesse, ter uma orientação, alguma dica externa de terceiras pessoas sobre o livro que vocês estão escrevendo, a gente está fazendo isso lá na IC. Agendamento é com a professora Kátia. A gente pode fazer trabalhos individuais, em dupla ou em grupo. Então, vocês entrem em contato e a inscrição é na recepção CAEC. Muito obrigada. Então, venceu o estilo exaustivo com 18 votos.